Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Cubo do Conhecimento, a Project Lab. É uma grande satisfação estar aqui com vocês essa noite, ao lado do meu xará, Rodrigo Caixeta, professor da Project Lab. Talvez vocês já me conheçam um pouquinho aqui dos eventos do Cubo do Conhecimento. Meu nome é Rodrigo Augusto Silva, trabalho aqui na Project Lab, no Cubo do Conhecimento. Caixeta, sem palavras aí, sem te conhecer tanto pessoalmente, a gente já vira fã porque os alunos falam muito da sua aula, falam com muito carinho da sua aula, e você tem aí uma legião de certificados PMPs aí, né, cara? Seja bem-vindo ao Cubo do Conhecimento. Legal, obrigado, Xará. Deixa eu só me apresentar rapidamente. Meu nome é Rodrigo Caixeta, eu sou gerente de projetos de profissão. A minha profissão, eu não sou analista de sistemas, eu não sou engenheiro. A minha formação é uma formação técnica, mas de profissão sou gerente de projetos. Eu atuo com gerenciamento de projetos já há uns 20 anos e eu já gerenciei projetos de vários tipos, né? Atualmente sou gerente de projetos e programas na HP do Brasil também. Já gerenciei projetos de desenvolvimento de softwares por bastante tempo, já fui gerente de fábrica de software, já gerenciei projetos de infraestrutura de TI. Nos últimos 8 anos eu construo prédios, né? Projetos de construção civil, construo data centers aí para HP, tá? Então são projetos aí bastante relevantes, bastante grandes, a gente tem bastante história para contar, é o que a gente fala em sala de aula com os alunos, né? O meu último projeto bastante relevante foi o projeto lá do Itaú, o projeto de Mojimirim, o data center lá. Eu fiquei quase 5 anos lá gerenciando o contrato, um projeto de 1,2 bilhões de reais, acabou sendo vencedor da revista Mundo PM, projeto do ano. Então a gente tem bastante história para contar, né? Mas a minha principal característica aqui é que eu sou mais bonito que o meu xará, certo? Né? Isso aí é inegável, tá, cara? Daqui a pouco a gente abre uma enquete. Tá bom. Maravilha, Caixeta. Bom, eu vou começar fazendo algumas perguntas. Digam sempre os comentários de vocês e de onde vocês são, tá bom, pessoal? Para a gente poder responder aqui. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de escopo, né? Então, Caixeta, o que é escopo e quais são as melhores práticas para gerenciar o escopo? Legal. Escopo é uma coisa interessante a gente falar sobre isso, porque escopo é algo que todo mundo fala, né? Mas poucas pessoas realmente sabem o que isso significa e qual a importância da gente gerenciar, tá? Se você pegar a literatura técnica de gerenciamento de projetos, você vai ver que escopo é o trabalho a ser feito, é isso que está escrito lá, né? E somente o trabalho a ser feito, tá? Mas é importante que a gente entenda que eu costumo brincar que escopo é o trampo, tá? É o que você tem que fazer. Tá. Mas é algo tão relevante, tão importante, e às vezes deixado de lado pelas pessoas. Tá? Então isso é escopo, é o que você precisa fazer no projeto para atender as necessidades das partes interessadas e chegar no sucesso do projeto. Tá? Então, em suma, isso é escopo. Agora, quais são as práticas, né, para se fazer isso? Existe aí uma gama de práticas para você gerir o escopo. Mas, de maneira geral, a gerência do escopo é importante que você comece pelo entendimento das necessidades das pessoas. Então, isso é o que o gerenciamento de projetos tradicionalmente chama de requisito. Tá? Porque uma coisa, quando você começa o projeto, é o que as pessoas têm em mente. Né? As pessoas têm expectativas, elas estão depositando ali interesses nesses projetos, coisas que precisam ser feitas, mas isso muitas vezes está no âmbito da imaginação das pessoas. Então é fundamental que a gente pegue essa imaginação e transforme isso em algo palpável. Né? Isso é o que nós chamamos de requisitos. Bom, uma vez de posse dessas necessidades, né, esse algo palpável, tangível, é importante que nós saibamos definir qual é o trabalho que eu preciso fazer para chegar nessas necessidades. Porque as pessoas, é muito comum no mercado as pessoas confundirem, né, o escopo com os requisitos. Né? O escopo não são os requisitos do projeto. Né? Os requisitos, eles dão no fim do dia a base, os fundamentos para que o trabalho do projeto seja definido. Então, eu preciso saber o que eu preciso, o que precisa ser feito, quais são as características daquilo que precisa ser feito no fim, seja produto, seja serviço, mas também nós precisamos entender qual que é o trabalho que nós precisamos fazer para chegar nessas características. Tá? Então esse é um aspecto importante.
Então, isso é uma boa prática com relação ao gerenciamento do escopo. Agora, além desse trabalho a ser feito para chegar nas características, isso costuma, em um projeto de porte médio, ser algo que é bastante relevante, é grande. Então, você não consegue fazer isso de uma vez só. Então, você precisa dividir isso em pedaços. Esse é o conceito que a maioria das pessoas do mercado conhece como EAP. Muita gente fala sobre EAP, muita gente sabe, mas de fato poucas pessoas sabem usar isso no mundo real. É muito comum você ver pessoas fazendo EAP sem saber qual que é o trabalho que precisa fazer, ou sem entender quais são as características daquilo que precisa ser entregue no fim. Então a pessoa, na realidade, ela não tem um EAP, ela tem um conjunto de caixotinhos num PowerPoint que não serve para efetivamente gerir o projeto. Então, o EAP é uma ferramenta importante, que ele estrutura o trabalho como resultados para serem entregues, que vão concretizar os requisitos e atender as necessidades das pessoas e levar o projeto para o sucesso, mas ele precisa ser feito de maneira adequada, de maneira estruturada, de maneira bem pensada. E com isso é importante estabelecer um compromisso daquilo que vai ser entregue, que é o que nós chamamos de linha de base do escopo. Agora, não basta só fazer essas definições e ter esses acordos sobre o que precisa ser feito. É importante também que a gente acompanhe isso, controle esse escopo. Porque senão daqui a pouco vem alguém, pede uma coisa que não faz parte do escopo, e aí a gente faz, e aí chega mais alguém, pede mais alguma coisa, a gente faz também, aí vira o que a gente costuma dizer de... E acaba não fazendo nada, né? E acaba não fazendo nada, né? Então, é a metodologia que às vezes eu costumo brincar, que é a metodologia do Jacques, a metodologia francesa. Já que estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo também. Aí, já que estamos fazendo isso aqui, vamos fazer aquilo outro ali também. E daí a pouco a gente não consegue controlar mais nada, né? O projeto começa a atropelar e mudanças que acontecem a todo momento, enfim. Então é importante não só definir claramente esse escopo, ter um compromisso com os principais stakeholders sobre o que é esse trabalho que vai ser feito, que é a essência do escopo, controlar isso, para que coisas fora desse acordo não sejam estabelecidas e feitas de maneira inadequada, e também, ao longo do caminho, ir obtendo a aceitação dessas principais partes interessadas sobre a conclusão desses pedaços do trabalho. Então, o gerenciamento do escopo, em suma, significa, em outras palavras, definir exatamente qual o trabalho que vai atender às características das pessoas e nos organizarmos para obter um compromisso, estruturar isso em pequenos resultados, em pequenos sucessos ali, e controlar e validar isso ao longo do caminho. Então, de maneira geral, esse é o trabalho ligado ao gerenciamento do escopo. O que é o escopo e as boas práticas para gerir. Maravilha, Rodrigo. Muito, muito, muito bem claro aí essa sua definição, muito bem clara. E quais são as consequências que você falou aí do Jacques, né? Agora, mas quais são as consequências de um mau gerenciamento de escopo? As consequências são diversas. Porque quando você não consegue entender qual que é o trabalho que você vai fazer, quando você não consegue estabelecer um acordo sobre qual que é esse trabalho, você tem consequências diversas. Você tem atrasos no projeto, você tem custos adicionais, você tem uma dificuldade de estabelecer qualidade, porque a qualidade é entregar aquilo que está especificado, mas se você não sabe o que está especificado, se isso não está acordado, então fica um negócio bastante estranho, né? As pessoas viram e falam assim, eu preciso que um projeto seja rápido. A telinha, né? Tudo começa assim, faz uma telinha aí pra mim, ou faz esse requisitinho aqui pra mim, ou faz só isso aqui, é só um botãozinho, né? Pro pessoal de TI, isso aí é bastante dia a dia. Então, precisa ser rápido. Tá, mas o que é rápido? Então, quando você não consegue estabelecer essas coisas, fica difícil você gerir a qualidade, entregar, ter aceitações. Aí você tem frustrações dos stakeholders, e alguns desses stakeholders são nossos chefes, né? Alguns desses stakeholders são nossos clientes, alguns desses stakeholders são equipes dos nossos projetos. Então, isso gera frustrações e gera consequências que vão além, muitas vezes, das questões tangíveis de escopo, tempo e custo. Então, o escopo ele traz consequências diversas, o mau gerenciamento dele, né? Riscos adicionais, que nós mesmos estamos inserindo esses riscos no projeto, ao passo que nós não sequer entendemos o que é que precisa ser feito dentro do projeto e saímos executando, né? É a metodologia aí do Bumba Meu Boi, é isso, né? Vamos que vamos, e no fim do dia
a gente tem dificuldades diversas, né? Por exemplo, Rodrigo, fala aí alguma coisa hoje, algum problema que você teve hoje aí, cara. Olha, cara, hoje, É. hoje, por exemplo, fui almoçar aqui no restaurante próximo da Project Lab. Demorou muito para chegar. Cismei de ir num restaurante diferente, demorou para chegar a refeição. Quando chegou errada. Eu ia até fazer de novo. Então teve esse problema chato. Certamente isso aí foi um problema de escopo, né? E se você também, se sua esposa brigou com você, provavelmente problema de escopo, né? Se você perdeu o carro, provavelmente problema de acabou a gasolina, provavelmente. Então, cara, assim, ó, em suma, boa parte dos problemas que nós temos, eles têm algum aspecto ligado ao escopo. É óbvio que a principal disciplina do gerenciamento de projetos é a integração, mas a integração, um pedaço importante que a gente tem que juntar tempo com trabalho, com qualidade, com custo, isso tudo precisa ser integrado. Mas o escopo, ele traz diversos problemas. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa áudio conosco, nessa transmissão, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem pelo menos um caso para contar, de um problema que teve em um projeto ligado a um mau gerenciamento do escopo. Se não tem esse problema para contar, ou é porque não conseguiu perceber que isso é um problema de escopo, ou é porque nunca esteve envolvido em um projeto na vida, de fato. Então, Maravilha. Já vou dizer se eu fosse casado, eu diria para minha mulher que o problema dela era escopo. Exatamente. Fica a dica para quem é casado. Bom, você falou sobre mudanças, né? E toda mudança de escopo, ela é algo ruim, né? Dá para evitar? Não, mudança não é necessariamente ruim, tá? Isso é um aspecto que muitas vezes os gerentes de projetos se equivocam, né? Porque quando você faz um planejamento, você tem que estruturar e integrar tudo. Então isso é um desafio grande, exige um esforço grande de planejamento, exige um esforço grande de organização, de mobilização de pessoas. Então é natural que quando você faça isso, a pessoa que conduziu isso, se ele não tem muita experiência de fato no dia a dia com gerenciamento de projetos, é natural que essa pessoa ache ruim as mudanças. As mudanças não são ruins, o projeto existe para atender uma necessidade da organização. E a organização está em constante movimento, está em constante mudança. E nós não temos também todas as informações e tudo que nós precisamos fazer sobre o projeto no início. Então, essa construção do trabalho ao longo do processo, ao longo do projeto, isso é natural. Então, mudança não é algo ruim. Ruim é não gerenciar as mudanças, que é o que acontece na maioria dos projetos que eu conheço, de gerente de projeto que eu lido, passo por muitas empresas, entregando projetos de aspectos diversos, dando consultoria, dando treinamentos, e eu vejo muito isso, eu vejo as pessoas não gerindo o escopo e mudanças de escopo de forma adequada. Tem gente que simplesmente não gerencia as mudanças, e vai no Jax, vai fazendo as coisas. Tem gente que tenta burocratizar tudo, então é o burocrata, é o PMOzinho burocrata. Então ele chega lá, é documento para tudo, é processo para tudo, é templatinho para tudo. Então engessa o trabalho de um jeito que essas pessoas estão de fato trabalhando para tornar o gerenciamento de projetos irrelevante. Então o que nós precisamos entender e compreender é o seguinte: o gerenciamento de mudanças, as mudanças vão acontecer, nós precisamos nos preparar para geri-las. E esse preparar para geri-las, no fim do dia, significa adequar esse nível e esse grau de gerenciamento de mudanças à necessidade do projeto. Eu costumo dizer que o gerenciamento de mudanças e o gerenciamento de projetos precisa fazer sentido dentro do projeto, e isso precisa fazer sentido dentro da organização. Então mudança não é ruim, ruim é não gerenciá-la. Tudo bem, mas como lidar com um projeto em que tem mudança toda hora? Então, isso é um outro aspecto que aflige aí boa parte dos gerentes de projeto. O primeiro ponto, você tem um projeto que tem muitas mudanças, muitas mudanças de escopo, o que eu costumo recomendar é a primeira coisa: por que isso está acontecendo? Porque a tendência natural das pessoas é falar: não, esse projeto aqui não tem jeito, é assim mesmo, vamos usar a metodologia ágil, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Bom, tudo bem, inclusive, eu sou um dos entusiastas de metodologias ágeis. Eu costumo dizer que a metodologia ser ágil não tem muito a ver com se você usa PMBOK ou não, tem mais a ver com suas atitudes. Então, primeira coisa,
por que essas mudanças estão acontecendo todo o tempo? Será que é porque você errou no gerenciamento? Será que é porque você não envolveu a pessoa da forma correta, na hora que devia envolver? Será que é porque você não gastou tempo, não investiu tempo suficiente para entender essas necessidades? Na hora que você foi definir o trabalho, isso foi feito sob premissas muito frágeis? Então, na realidade, isso não é um planejamento, é uma espécie de processo de adivinhação que foi feito ali naquele momento. Então, você não tem algo consistente, e aí o plano não se mostra real, e você tem mudanças a todo momento, ou se de fato você não se preocupou se os stakeholders realmente entendiam o que precisava ser feito, eles tinham esse entendimento claro. Então, por quê? Por que isso está mudando toda hora? É porque você errou no gerenciamento, ou é porque a natureza do projeto de fato implica em mudanças a todo momento? Porque em alguns projetos é muito difícil você realmente conseguir estruturar esse escopo de uma forma de médio e longo prazo. Então isso vai sendo construído ao longo do processo, faz parte da brincadeira. Então, se o projeto é um projeto, por exemplo, de inovação, algo que nunca foi feito antes, então aí sim, você vai usar algumas técnicas, algumas coisas que são mais ligadas ao que nós chamamos de gerenciamento ágil, onde você tem ciclos menores, e aí você consegue nesses ciclos validar suas premissas, você consegue construir pequenos entregáveis, ter quick wins ali, que vão validando seus passos, e isso permite que você vá avançando no projeto sobre coisas mais concretas. Alguns projetos realmente é difícil você ter essa visão de médio e longo prazo sobre o escopo, mas mesmo nesses projetos é possível gerir o escopo. Basta adequar o timing, os ciclos dessas ondas de entrega, o tamanho dessas entregas e a forma de gerir as mudanças com relação a esse escopo. Então, em segundo lugar, como eu disse aí já no passado e vou reforçar, então, primeiro, por que está acontecendo? É porque você errou ou é porque é a natureza do projeto? Segundo, adeque o gerenciamento de mudanças. E terceiro, adeque o gerenciamento do escopo. Como é que você vai fazer isso? Maravilha, Caixeta. Agora, qual que você considera o maior desafio no gerenciamento de escopo? Então, existem alguns desafios aí, para você gerir escopo. Hoje mesmo eu estava numa reunião, estou começando um projeto de Big Data. E eu estava numa reunião do projeto, e aí você tem alguns desafios. Primeiro, quando você começa um projeto, às vezes você não sabe quem são as pessoas que você precisa envolver. Então isso tem a ver com a identificação dos stakeholders. É uma disciplina que eu costumo dizer que antecede o gerenciamento do escopo. Então, esse é um primeiro desafio. Você não sabe quais pessoas você precisa envolver. Aí quando você descobre quais pessoas você precisa envolver, aí muitas vezes você não consegue envolver essas pessoas. Você não consegue envolver porque ela não está disponível, ela não tem agenda, ela não entendeu ainda a importância do projeto. Então, às vezes você não sabe quem envolver. Às vezes, quando você sabe quem envolver, você não consegue envolver. Aí quando você consegue envolver, aí você chega pro cara, o que você quer? Ele não sabe o que ele quer. Bom, beleza. Aí quando ele sabe o que ele quer, às vezes você não entende o que ele quer. Aí tem um problema de comunicação. Aí quando você entende o que ele quer, às vezes você fala, mas eu entendi o que ele quer, será que eu posso confiar nele? Aí quando você pode confiar nele, às vezes você não, e você entendeu o que ele quer, aí o que acontece? Você não consegue rastrear o que ele quer ao longo do projeto e garantir que o pedido vai ser entregue lá na frente. E quando você às vezes consegue rastrear isso, às vezes você não consegue controlar. Então, para resumir, eu costumo dizer que os 3 desafios principais do gerenciamento de escopo são: número 1, pessoas; número 2, pessoas; número 3, pessoas. Então esses são os desafios para gerir o escopo. Maravilha. Uma dica de ouro, assim, digamos, uma recomendação maior, sua principal dica, recomendação para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, Caixeta? Então, sobre o escopo. Tem algumas recomendações aí que na realidade não são apenas minhas, são com relação às melhores práticas do gerenciamento de projetos. Até em relação ao PMI, a visão do PMI. Sim. E obviamente eu já experimentei isso na prática algumas vezes. Então, aliando aí a experiência com as melhores práticas, eu costumo dizer o seguinte: você precisa entender o trabalho que precisa ser feito.
Tá? E esse trabalho, eu não preciso entender do projeto inteiro no dia zero do projeto, porque isso pode ser entregue em ondas. Tá? Agora, porque fazer o projeto é um desafio, é algo difícil. Fazer o projeto sem saber o que precisa ser feito no projeto é um desafio ainda maior. Então você precisa compreender o que precisa ser feito, para evitar retrabalhos, para evitar problemas de atraso, para evitar riscos que não foram identificados e todas as consequências que nós falamos aqui de um mau gerenciamento do escopo. Então, a segunda recomendação, além de compreender o trabalho a ser feito, saber estruturar isso da maneira adequada, é entender quais são as consequências de um gerenciamento ruim de escopo. Porque às vezes você está no meio de um problema de um projeto e você sequer consegue discernir que esse problema, a causa principal dele, é porque você não entendeu essas características, ou porque não envolveu as pessoas, ou porque não compreendeu o que elas pediam, ou porque não conseguiu o nível de engajamento adequado delas. Então, é importante que você consiga compreender as causas do que você está vivenciando hoje, desses problemas. Isso está relacionado ao gerenciamento do escopo? Porque às vezes os sintomas do mau gerenciamento do escopo, eles não aparecem no escopo, eles aparecem no tempo, aparecem no custo, aparecem na satisfação dos stakeholders, aparecem nos riscos. Então, conseguir fazer esse entendimento de causa e efeito, essa é uma recomendação importante. E você ter uma governança adequada sobre o gerenciamento de mudanças. Será que o nível e o meu processo, a minha estrutura de gerenciamento de mudanças hoje, ela está adequada à necessidade do projeto? Será que não está burocrático demais? Será que não está frouxo demais? Será que nós estamos fazendo com o canal correto? Será que nós estamos engajando corretamente as pessoas? Então, adequar essa governança de mudanças é importante. E para fechar aqui, como eu disse, foco nas pessoas. Porque os requisitos, as características, elas vêm das pessoas. Elas são entendidas por pessoas, elas são entregues por pessoas, e vão ser validadas por pessoas. Então nós temos que nos aproximar das pessoas para compreender esse trabalho e entender que o que ela pede não necessariamente é o que ela precisa, e isso não necessariamente é o trabalho que eu vou ter que fazer dentro do projeto. Então é importante que a gente tenha essa visão completa aí do gerenciamento do escopo, suas consequências, e nos aproximarmos das pessoas para que a gente entregue de fato resultado que são significativos para essas pessoas dentro do projeto. Nós estamos vivendo tempos aí onde a eficiência ela é necessária. E o projeto, muitas vezes, nós não temos dinheiro e tempo para fazer a primeira vez. Já é difícil. Então não dá para fazer 2, 3. Então a gente tem que ser muito assertivo com relação aos resultados daquilo que nós vamos entregar. E o gerenciamento do escopo tem um papel importante nesse processo. É bacana você falar sobre o cuidado, sobre a atenção com as pessoas, né, que estão ali no projeto, que estão ali dentro do escopo. E isso foi quase que uma unanimidade durante essa série especial de conhecimento das 10 áreas do PMBOK que a gente está fazendo. E a gente já está aí na metade dos eventos, ainda tem mais 5 eventos pela frente, mas a gente já falou de stakeholders com o Roberto Pons, já falamos sobre mudanças, já falamos sobre comunicação, né? E todos são unânimes em falar sobre a importância das pessoas dentro do projeto, né? De como você deve tomar cuidado e dar atenção ao relacionamento com as pessoas dentro do projeto. Né? Por mais que alguém falou isso num dos eventos, você tem que entregar um serviço, você contratou uma empresa para poder te entregar um serviço, mas existem pessoas ali por detrás daquele serviço e você precisa se relacionar com aquelas pessoas para que o projeto seja entregue no prazo, dentro do que você especificou e tudo mais. Né? E isso, as pessoas, então, você também está dizendo aí, Caixeta, que podem fazer toda a diferença dentro desse cenário, não é isso? Exatamente, né? O sucesso para frente quando você pega o gerenciamento de projetos, se você quiser continuar sendo um gerente de projeto relevante e fazendo diferença, você precisa, obviamente, conhecer habilidades técnicas de gerenciamento. Né? Então, quando nós falamos aqui de gerenciamento de escopo, você fala de requisito, fala de EAP, fala de premissa, fala de controle, validação, gerenciamento de mudança. São habilidades técnicas do gerenciamento de projetos. Isso é importante. Mas, para você se tornar relevante, não basta só esse conhecimento. Você precisa também
perceber que existe um outro conjunto de habilidades que estão ligadas às habilidades humanas, tá? E aí envolve toda a relação com as pessoas, comunicação, gerenciamento de conflitos, liderança, são aspectos importantes aí do processo, né? Além, obviamente, isso não acontece no vácuo, né? Então você aplica habilidades técnicas de gerenciamento, né? Lidando com pessoas no dia a dia para atender uma necessidade de negócio. O projeto existe para isso. Então, você tem que ter essas três habilidades, né? O PMI já deu um nome bonito para isso, ele chama de triângulo do talento. Triângulo do talento. Então, assim, é fundamental que a gente perceba isso, né? Coletar requisitos é importante, mas os requisitos vêm das pessoas e vão para as pessoas, né? O projeto é de pessoas para pessoas. Então a gente tem que estar sempre próximo aí das pessoas se a gente quiser ser relevante no que nós estamos fazendo. O Márcio está dizendo, olha, esses extras não planejados são conhecidos como gold plate, né? E podem ser uma verdadeira armadilha. É por aí mesmo, Caixeta? A gente só tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, né? Existe um conceito que é o gold plate, né? Que se você traduzir ao pé da letra aí, é dar um banho de ouro, né? O gold plating é você entregar mais do que eu estava esperado. Isso é uma coisa. A outra coisa é um conceito chamado scope creep, que se você traduzir livremente aí é o famoso escopo galopante, é o que eu chamei de JAX. Tá? Então, esses escopos adicionais que vêm e não são geridos, a mudança não é gerida de forma adequada, ele acaba gerando uma escalada no escopo. E quando escala o escopo, você escala também custo, escala tempo, tudo vai ampliando ali junto, porque não tem mágica, né? Não tem lanche grátis. Mais trabalho, de maneira geral, é mais tempo, mais custo. Tá? Então, isso daí é o scope creep, que é a quebra do escopo ali, ou escopo galopante. O gold plating está mais relacionado também ao seguinte: quando a equipe começa a trabalhar, eu vou falar assim, eu vou encantar o meu cliente, então eu vou entregar mais do que ele esperava. Então ele pediu A, eu vou entregar A e B, eu vou aproveitar e vou fazer o C também. Tá? Então isso daí também não é uma boa prática, porque muitas vezes ela desvia o foco do que você deveria fazer e se tornam armadilhas, porque você, como eu disse, você tem dificuldade de ter tempo e dinheiro para fazer aquilo que foi contratado, que é o escopo do projeto, o trabalho que você vai fazer para entregar o projeto. Aí você ainda vai fazer adicionais, e aí às vezes você entrega o adicional em uma parte, entrega o que estava no seu contrato em outra parte, e aí, bom, como é que faz, né? Você criou uma responsabilidade adicional para sua empresa, às vezes você não foi pago para isso, né? Então você entregou um escopo adicional, tem uma responsabilidade adicional, tem risco adicional, e aquilo que você deveria ter entregue, que é o que está no seu contrato, que você tem uma responsabilidade legal de entregar, não foi entregue. Tá? Então, como é que faz? Né? Então, realmente é uma armadilha, a gente toma muito cuidado, tanto com a escalada do escopo, quanto a equipe, seja ela o gerente de projeto ou os membros da equipe, começam a querer fazer coisas no amor, entregar mais do que aquilo que estava especificado. Exatamente, às vezes querendo até agradar, querendo com as melhores das intenções, mas que não pode ser bem assim, né? Olha, o Gustavo está perguntando se... Depois você diz de onde você é, Gustavo. Quando você fala em linha de base, trata-se de um documento? Então, sim e não. Né? Por quê? Porque a linha de base, ela é um acordo. Tá? Ela é um compromisso que foi estabelecido. Esse é o conceito. Agora, como esse compromisso vai ser estabelecido, isso varia de projeto para projeto. Quanto maior é o projeto, maior é a necessidade de você ter alguma estruturação e evidência desse acordo que foi feito. Tá? Quanto mais politicamente tiver denso o ambiente, às vezes também você precisa ter algumas especificações mais detalhadas, mais formalizadas. Mas o como você vai fazer esse acordo, isso varia de projeto para projeto. Não necessariamente precisa ser um documento de 300 páginas estruturado, não é isso que nós estamos falando aqui. Tá? Não vamos ser ingênuos e achar que existe uma única maneira de se gerir todos os projetos. Nós temos, como eu disse, adequar a necessidade ali do projeto.
Então ele pode ser um documento, pode não ser um documento, depende do plano que você estabeleceu para ter esse compromisso. Lembrando que quanto mais complexo, quanto maior, mais denso politicamente o ambiente, maior a necessidade de você ter algumas evidências. Tá? Ótimo. Olha, o Daniel está perguntando, na saída do processo planejar o escopo, temos o plano de gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento dos requisitos. Perfeito. Qual o objetivo do PMI em dividir o escopo dos requisitos? Legal, essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta bem técnica, né, de PMBOK. Então vamos lá. Questão de prova. Questão de prova. Né? Não é bem assim que cai na prova, mas de alguma forma esse conceito está lá. Mas é o seguinte, a diferença é o seguinte, tá? Se nós retornarmos no tempo, nas edições do PMBOK, tá? Você lá atrás não tinha o processo de planejar o gerenciamento do escopo. Aí, depois, por que não tinha? Então não precisava fazer isso? Não, sempre precisou fazer isso. Só que o PMI, ele entendia que isso era algo muito básico, então isso estava coberto num outro processo chamado desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento, no fim do dia, ele tem a ver com você definir a sua metodologia, a sua governança, a forma de trabalho. Como é que eu vou fazer para coletar os requisitos? Como é que eu vou fazer para isso? Como é que eu vou fazer para aquilo dentro do meu projeto? Isso é o plano de gerenciamento. Aí, mais recentemente, entrou aí o processo de planejar o gerenciamento do escopo. E aí, quando entrou o processo de planejar o gerenciamento do escopo, a saída é o plano de gerenciamento do escopo, que é como eu vou gerir o escopo. Aí, o PMI colocou também o plano de gerenciamento dos requisitos, né, que é como eu vou gerir os meus requisitos. Então, como é que eu coleto os requisitos, como é que eu acompanho esses requisitos, como é que eu valido esses requisitos, como é que eu estruturo esses requisitos, é o plano de gerenciamento dos requisitos. Por que o PMI fez isso? Bom, por dois motivos. O primeiro, porque ele quis, né, separar, certo? Mas esse não é o motivo mais importante. Né? O motivo mais importante é porque o PMI, às vezes, ele quer estressar a importância de algumas coisas. Então, requisito é algo tão importante que ele resolveu criar lá o plano de gerenciamento dos requisitos. Se você olhar conceitualmente dentro do PMBOK, não era necessário ter o plano de gerenciamento de requisitos, porque esse conceito de como gerir os requisitos já está coberto no conceito plano de gerenciamento do escopo, que são as duas saídas que ele citou, plano de gerenciamento do escopo, plano de gerenciamento de requisitos. Em suma, o plano de gerenciamento do escopo é como que eu faço a gestão de todo o escopo. Tá? Escopo inclui requisitos, mas requisito é algo tão importante que o PMI falou, vamos destacar isso aí. Então, além de dizer como é que você gerencia todo o escopo, então é importante também você dar foco nisso aqui, que são os requisitos, e criar um plano específico de como você vai fazer para gerir esses requisitos. Legal, Cacheta. O Márcio está perguntando, normalmente os requisitos estão ligados ao produto entregue? É isso? Essa também é uma pergunta interessante. Tá? Quando você fala de gerenciamento de escopo, tá? Você tem um escopo que é chamado escopo do produto e você tem um outro escopo que é chamado escopo do projeto. O escopo do produto são as características técnicas daquilo que vai ser entregue no fim. Então, por exemplo, eu vou fazer esse monitor aqui. Tá? Qual característica técnica? Tem que ter tanto de tamanho, tem que ser branco, tem que ter a resolução de tanto. Então, essa é a característica técnica do resultado final, que pode ser um produto ou um serviço. Tá? Então, essas características técnicas é o que nós chamamos de requisitos. Só que os requisitos eles não são só do escopo técnico. Tá? Porque, por exemplo, pode ser que você tenha ali uma solicitação, isso aqui tem que ficar pronto em 3 meses, ou isso aqui tem que custar até tanto. Então, são características que precisam existir, mas essas características não são do produto, essas características são do projeto, de fazer este monitor. Tá? Então, os requisitos, eles não são só do produto ou do serviço, eles são também do trabalho que você vai fazer para entregar o produto ou serviço. Olha, a Ivânia está dizendo, hoje em dia eu vejo necessidade de sintetizar os processos do projeto, mas como fazer isso pelas práticas do PMI com tantos templates e formulários? Como é que é o nome dela? Desculpa. Ivânia, legal. Ivânia, excelente pergunta. Tá? Quando eu dou aula, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas confundem template e papel com PMBOK.
e práticas de gerenciamento. Isso são coisas completamente diferentes. Tá? Então, a forma como você vai fazer as coisas, como eu disse, depende do projeto. Tá? Você não necessariamente precisa ter um template de 300 páginas, aí alguém assina aqui, depois faz aquilo ali, depois tem que passar para o fulano, aí tem que ter aquele templatezinho lá com premissa, restrição. Então, vamos lá. O como você vai fazer depende do seu projeto e depende do grau de controle que você quer, pode ou precisa ter desse projeto. Tá? Então, não vamos confundir PMBOK com práticas de gerenciamento com templates. Tá? O PMBOK ele traz um conjunto de práticas, é o que fazer, tá? E não como fazer. Ele diz para você, você precisa coletar requisitos. É interessante e importante você coletar requisitos. Mas as pessoas que não entendem o que são requisitos, o que é coletar requisitos, tá? É muito fácil você pegar um templatezinho na internet de coleta de requisitos e achar que a coleta de requisitos é preencher aquele template. Então, não é isso. Tá? Então, vamos dar só um exemplo. Né? Se você pegar, assim, de maneira geral, aqui não é aula de metodologia ágeis ou coisas do gênero, né? Mas porque sempre tem esse contraponto. Né? Então, o ágil resolve esse problema. Mas se você observar, né, quando você tem um product backlog ali, aquilo ali, no final do dia, são necessidades que precisam ser feitas. Né? Necessidades são requisitos. Tá? Ou pequenos entregáveis ali que precisam ser realizados. Só que estão sendo geridos de uma forma diferente, porque naquele tipo de projeto, naquele momento, essa foi a maneira mais adequada de ser feita. Tá? Então, a gente precisa um pouco desmistificar esse negócio de gerenciamento de projeto é igual a papel, é igual a template. Tá? Eu entendo porque é o que é o padrão de mercado. E parece brincadeira, né? Mas hoje eu estava lá nesse projeto que eu estou começando e o gerente de projeto do cliente foi demitido. Tá? Por que o gerente de projeto do cliente foi... Ele foi demitido hoje. Mas eu estou há 2 semanas nesse projeto, tá? E eu com um speech mais executivo e o gerente de projeto de lá com um speech mais papelzinho, processinho e tal. E o cara, ao invés de focar na solução dos problemas, ele foca no processo, no método, no papel, de como documentar, de como fazer isso. Eu chamei ele no café e falei, cara, olha só, bacana, legal, tudo isso aí, mas olha só, como é que nós vamos fazer nesse projeto aqui? Como é que a gente resolve esse problema nesse projeto aqui? Como é que a gente aplica as práticas de maneira ágil, estruturada nesse projeto aqui? Tá? E isso não houve sucesso nessa conversa, e não foi só essa, foram outras que eu tive com ele, e não foi só o problema que ele teve comigo, não. E aí eu fiquei sabendo, né, conversando com o gerente dele, que ele estava tendo problema em outros projetos também da organização. Então, é o típico gerente de projeto que confunde o que ele deveria estar fazendo, que atitudes, que comportamento ele deveria estar tendo, e esses comportamentos deveriam estar sendo drivados pelas práticas. Ele confunde isso com o papel. Então ele baixa um template na internet e acha que o trabalho dele é preencher esse template. Tá? Olha, a Luciana Cristina, ela está perguntando, ela está comentando, na verdade, que é quase um desabafo, né, Luciana? Olha, eu estou no meio de um processo de condução de aquisição onde eu sou parte contratada, sendo que o cliente não está deixando claro o escopo do projeto e, ao responder questionamentos, ele deixou a cargo dos concorrentes como o sistema deve ser dimensionado, ou seja, não existirá escopo igual para todos. Então, qual é o nome? Desculpa, qual o nome? Luciana. Isso Luciana. É comum, Caixeta? Então, olha só, sim, é comum, tá? Porque só que aí nós vamos estar falando de uma outra disciplina, né? Que é gerenciamento de aquisições. Tá? Quando você fala de gerenciamento de aquisições, é importante nós entendermos o seguinte. Já falamos aqui também no Papo Certo, durante essa série de conhecimento, mas vale o replay. Então, aí é o seguinte, quando você está contratando gerenciamento de aquisições, você tem alguns tipos de contratos que são mais recomendados para alguns aspectos ou outros. Né? Então, às vezes, o cliente ele não tem condições de escrever detalhadamente o trabalho que ele precisa contratar. E às vezes nós precisamos lembrar que às vezes nós somos o cliente. Né? Quando você fala de aquisições, você está subcontratando isso dentro do seu projeto. Então nós estamos sendo o cliente. Muitas vezes nós não temos condição técnica de escrever detalhadamente aquilo que nós queremos contratar.
mas nós temos a visão e o entendimento, às vezes quando temos, do que nós precisamos lá no fim. Então eu estou contratando num nível mais geral ali de escopo. Neste caso, o que está ocorrendo é o que nós conhecemos como processo de RFP, que aqui no Brasil a gente confunde tudo, a gente chama tudo de RFP, mas na realidade existem técnicas diferentes e práticas diferentes para isso. Então, nesse caso da RFP, você está pedindo uma proposta e essa proposta tem soluções diferentes. Então, esse cliente, se ele estiver aplicando as práticas de aquisição, ele vai avaliar não só o preço, ele vai avaliar as características completas dessa solução. Porque um fornecedor pode trazer uma solução, que é um escopo, o outro fornecedor pode trazer outra solução, que é outro escopo, o outro fornecedor pode trazer outra solução, que é outro escopo. Essas soluções têm características diferentes, têm preços diferentes, têm tempos de implantações diferentes, mas aí, de novo, isso não é gerenciamento do escopo, é gerenciamento de aquisições. Então, como que essa pessoa está contratando? Quais são as melhores práticas para fazer isso? E como é que ele vai vencer esses desafios depois de comparar essas soluções? Como é que ele vai montar a estratégia de fechamento disso? Isso aí é gerenciamento de aquisições. Mas sim, pode ocorrer isso no mercado. Eu espero que nesse caso da Luciana seja algo pensado pelo cliente, porque se não for, a tendência de isso dar problema depois da contratação é bem grande. E aí eu recomendo a ela que especifique bem claramente na resposta como que ela vai fazer isso, como que ela vai entregar essa solução. E a Tris, você está comentando aqui, Caixeta, estamos implantando um PMO na gestão pública municipal aqui na cidade. E uma dificuldade é justamente essa, são tantos projetos, tantas áreas distintas, que muitas vezes não conhecemos o objeto, ou o objetivo, né? Não sei o que ela quis dizer aqui. E a equipe de gestão de projetos tem que aprender de tudo, né? Parece que está meio confuso o cenário ali, né? Sim. No caso aí, é importante nós percebermos o seguinte, isso aí transcende um pouco o gerenciamento do escopo. Porque quando você fala de gerenciamento de projetos, estou falando de gerenciamento de um projeto. E o escopo é uma das disciplinas do gerenciamento de um projeto. Mas nesse caso, quando você implementa um escritório de projetos para tratar os projetos da organização, nós não estamos falando de gerenciamento de projetos, nós estamos falando de gerenciamento por projetos. Aí isso envolve duas outras camadas importantes aí, que são a camada do gerenciamento de programas e a camada do gerenciamento de portfólio. Então precisa ter aí fazer um diagnóstico, de como é que está realmente a situação do ambiente, onde você tem ali as principais deficiências, quando eu olho sobre a ótica do gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas, gerenciamento de portfólio, onde estão essas deficiências, existem metodologias para isso, eu inclusive trabalho com consultoria dessas coisas, E aí, uma vez que você fez esse diagnóstico de como é que está a situação, é importante traçar qual é o plano para esse escritório de projetos. Qual é o papel desse escritório de projetos, qual é a função desse escritório de projetos no curto, no médio e no longo prazo. E quais são os investimentos esperados para isso. Porque não tem mágica, vai precisar de um tempo de maturação, então é importante você saber quais são os quick wins ali, entregas rápidas que você pode fazer, que já agrega valor. Então o problema aí do escopo, ele é apenas e talvez ele não seja o mais importante nesse momento. Você precisa dar uma estruturação na coisa de uma maneira mais geral, olhando sobre a ótica de portfólio, que são quais projetos deveriam ser feitos, como é que são esses processos de aprovação, de priorização desses projetos, como é que são a liberação desses projetos e depois como é que está a condução desses projetos de maneira geral e por onde a gente deve começar a ajustar. Eu vou começar a ajustar aqui no escopo, eu vou começar a ajustar aqui no portfólio, de qual projeto está chegando. Então isso daí precisa fazer um estudo mais aprofundado, mas o caminho aí é a gestão por projetos. Ela tem que olhar não só a questão do escopo, mas olhar também gestão de programas e gestão de portfólio, além, obviamente, da gestão de projetos de uma forma mais ampla. Olha, o Márcio está dizendo obrigado, Caixeta. Ainda sobre requisitos, entendo que quando falamos do projeto, os requisitos podem ser entendidos como premissas e restrições do projeto.
É outra pergunta bastante técnica aí, né, do gerenciamento de projetos, e é uma confusão comum que as pessoas fazem, né? Os requisitos não são as premissas do projeto, tá? E as restrições, elas são, na realidade, um dos tipos de requisitos. Eu precisaria de mais tempo aí para poder esclarecer essas diversas diferenças aí, mas eu diria que mais importante do que você saber se é um requisito, se é uma premissa, se é uma restrição, o mais importante é você saber o que fazer com isso, tá? Porque a premissa, ela tem uma função dentro do gerenciamento de projetos, que se não for atendida vai ter consequências. A restrição, ela tem uma outra função, são outro conjunto de coisas que o PMI denominou restrições, tá? Então, se eu não compreendo isso, eu vou ter outros tipos de problemas dentro do meu projeto, e os requisitos são uma terceira categoria de coisas, tá? Se eu não compreendo qual que é a função deles dentro do contexto do gerenciamento de projetos, eu começo a ter outros tipos de problemas, tá? Então, são coisas diferentes, para fins diferentes e que devem ser geridas de forma diferente. Bom, pessoal, Caixeta, suas considerações finais aí para gente. Obrigado, tá, pelo seu tempo, pelo seu momento aqui com a gente. Imagina, cara, para mim é sempre um prazer falar de gerenciamento de projetos, porque como eu disse no começo, é a minha profissão. Eu ganho a vida gerenciando projetos e eu cresci na minha carreira aplicando boas práticas de gerenciamento de projetos, nunca esperei ninguém me pedir para fazer gerenciamento de projetos, sempre fiz gerenciamento de projetos de uma maneira muito pragmática, né, e sempre orientado para o resultado. Né. Quando eu estou em sala de aula, às vezes eu tenho a oportunidade de ficar por 40, 64 horas com as pessoas, a gente tem muito mais para conversar, um papo muito mais denso, mais profundo, mas eu sempre tento trazer isso, tento trazer informações para que as pessoas realmente sirvam para tomar decisão, para mudar comportamento e para entregar resultado, porque no fim do dia o que importa é o resultado. O gerenciamento de projetos ele é um meio, ele não é um fim, né? E as pessoas muitas vezes olham a gestão como um fim nela mesma, né? Então focam em templates, focam, como eu falei, focam em relatóriozinhos, né, bonitinhos, com carinhas e não sei mais o que, e o resultado mesmo que é bom não vem. Né? Então, é só isso que eu queria deixar, né? Eu estou aí sempre à disposição, né? Rodrigo Caixeta, estou aí na Project Lab já há bastante tempo, e para mim é sempre um prazer falar de gerenciamento de projetos. Espero ter ajudado aí com esse breve período aqui que nós estamos juntos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Legal. Obrigado, pessoal.